quando o mentor, quando o empreendedor e quando o artista, vamos falar assim, entende que o canal de aquisição dele, que a força dele de comunicação canalizada para um equity, para uma geração de patrimônio por meio de ações de empresas, ele entende que isso vale muito mais. E a moeda que mais vale hoje é a distribuição. Quem é um sucessor não empreende por necessidade. Ele empreende por propósito, por causa, por batalha. São coisas distintas, mas uma coisa que eu sei. Quem vai lá, faz, executa, mostra resultado, bota a cara a tapa, cara, merece muito mais que qualquer outro. Que só reclama, que só fala, que só julga, que não sei o quê. Ah, mas ele é herdeiro, mas não sei o quê. Cara, quem tá na batalha, quem tá construindo, foda-se. Tá fazendo o seu e indo pra cima, cara. Não tá olhando pra grama do vizinho. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Com 26 anos, ele é jovem investidor e empreendedor, faz o maior Réveillon do Brasil e investe também em educação. Ele é fundador da SME. No episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Theo Braga. E aí, Theo, se apresenta pra galera do VDcast, amigo. Fala, Vitão. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu não participo de muitos podcasts, sou mais restrito, mas com um convite como o seu, acho que é impossível não estar aqui. E eu sou fã, assisto, acompanho e estou muito feliz e honrado pelo convite. Que massa. Amigo, tô feliz de verdade de você estar aqui. Finalmente deu certo a nossa data. Pois é. E, amigo, explica pra galera o que é a SME. Legal. Vou começar com a bomba já. É. SME significa Smart Money Education. A gente começou há 4 anos no mercado e começou 100% com a educação de uma demanda dos investidores da Bossa Nova, que é o nosso fundo de Venture Capital, para aprender a como investir em VC, nesse mercado. A Selic estava ali nos 5, 6 e era uma demanda muito grande do mercado. E as startups bombando. E aí a gente começou com cursos presenciais para empresários, ensinando a como se investir em Venture Capital. Assim começou. A primeira edição, sei lá, tinham 3 pagantes. Tem quanto tempo isso? Faz quase 4 anos. Uhum. E tinham 3 pagantes e quase 20 convidados, assim, era muito cru, era um modelo. E antes disso, o primo rico, tinha me feito um convite para a gente ensinar o mercado sobre Venture Capital, mas da ótica do empreendedor. Então, como que ele acessa o fundraising, como que ele escala o negócio dele. E a gente fez alguns lançamentos online, mas nada era muito do que eu enxergava como o que eu tinha tesão. Eu sempre gostei muito presencial. Eu vim dessa escola do presencial desde os 12, 13. Eu atuava em eventos de entretenimento, mas presenciais. E aí eu falei, cara, se eu fizesse uma experiência que, porra, muitas vezes eu posso mudar a vida de uma pessoa no entretenimento por meio dela conhecer o marido, dela conhecer... Sim. Então é um momento que ela tem. Mas se eu mudar a vida das pessoas, não nesse sentido, mas no sentido empresarial, Sim. eu acho que eu vou estar ajudando e dando muito para as pessoas. E o give back é surreal. E a gente começou com essa primeira edição, que chamava Jornada Anjo Investidor, ainda não era Smart Money Education, era bem cru, como todo negócio é. Eu falo muito, Vitor, que, porra, o maior erro do empreendedor é ser perfeccionista demais. Isso. Querer começar com tudo pronto, querer chegar no... Você tem que começar no MVP. Isso destrói muitos negócios, né? Pô, quantos negócios, cara? E assim, se eu tivesse esperado a versão final, nunca teria tido esse MVP, a fase teste. Até porque você não chegou na versão final, né? Não cheguei, é sempre segue... beta, né? Eu gosto dessa visão. E quando você tem essa tranquilidade, essa clareza de que você está melhorando, otimizando no processo, não fica ansioso, acho que as coisas acontecem. E assim foi com a SME. A gente começou lá a Bossa Nova, tinha uma salinha que a gente ficava lá, tinha uma permuta, então eles patrocinavam em troca dessa salinha, não foi dado. A gente foi crescendo. Hoje são vários... É um ecossistema da nova economia. SME para de ser somente educação e se transforma em serviços e um ecossistema de nova economia, de novos negócios. Ou seja, muitos empresários, empreendedores, investidores entram no nosso ecossistema por meio da educação, os nossos cursos, treinamentos, jornadas, e depois disso eles passam a ter acesso a todo o ecossistema, serviços, parceiros, negócios ali dentro, conexões que a gente faz e gera. Então, além de M&A, além de várias coisas que a gente faz dentro. Então, hoje a SME eu considero que é o maior ecossistema da nova economia do Brasil. São mais de 5 mil empresários formados, além de 500 empresários que convivem conosco todos os meses, vamos dizer assim. E você tem um formato lá interessante que a porta de entrada para o seu mundo é uma imersão presencial. Isso. Existem outras formas das pessoas conhecerem? Existem, mas a gente gosta e quer que elas passem por essa experiência, porque a gente fala muito de nivelar. Então, até quando a gente vai fazer negócio, um pré-requisito que a gente tem é que eles participem
primeiro das nossas jornadas presenciais. Para a gente conseguir conversar na mesma comunicação, para que eles entendam, para que exista esse alinhamento. Depois que nivelou e alinhou, a gente pode fazer negócio. Mas eu falo muito que é um funil de negócio lá, Vitor. Assim, nosso objetivo não é só a educação e parar por isso aí. É fazer negócio, é ajudar o empresário a crescer. Como que a gente pode contribuir e dar o que a gente tem de armas para que ele possa escalar o negócio dele. Isso é muito massa. E eu quero dar o meu depoimento pessoal aqui. Na primeira manhã, são 2 dias, né? São 2 dias. Eu participei, eu sou cliente, e na primeira manhã, o seu pai passa uma visão muito poderosa, pelo menos na edição que eu fui, né? E esse lance de nivelamento é muito interessante, porque para algumas pessoas que já são mais avançadas, o conteúdo pode parecer básico. Mas não é que seja básico, é que seja fundamental, é o fundamento ali. Eu acredito que, não passando por ali, ele entraria num terreno perigoso, porque às vezes a pessoa não está na mesma página. Então eu achei muito poderoso e robusto esse primeiro momento da manhã. Até para ele poder construir em cima de outros temas, né? E aí o segundo dia ele vem de uma forma mais aberta, né? E vem convidados também. Cara, é um desenho muito gostoso. E eu vi lá também que tem pessoas que fazem parte desse ecossistema há mais tempo. Tem gente que está no 2º ano ali, tem gente que está no 3º ano, e alguns se tornaram sócios, ou seus, ou do fundo, ou da bossa, ou do seu pai. E, cara, foi gostoso poder ver isso, porque quem tá ouvindo no podcast talvez esteja ouvindo pela primeira vez, quando você fala, é um hub de possíveis negócios e tal. Tá, mas estão acontecendo negócios mesmo? E tão, né, cara? Tem algumas coisas incríveis que nasceram ali, né? Isso é a coisa que mais me orgulha, Vitor. Obrigado pelo feedback e é importante. A gente começava já direto ao ponto, straight to the point, com uma pegada muito técnica. E aí a gente viu que muita gente não conseguia nivelar. Apanhava, o cara ficava perdido, né? Fingia que entendia e era isso. Era um conteúdo super denso e ele chega lá. Mas antes disso, ele vai descendo. Tem uma coisa que a gente criou, meu pai criou, chama níveis de consciência empresariais. São as 7 camadas. E a gente vai aprofundando nessa camada. Então, desde o empresário mais menos refinado ao mais refinado, o cara que tem muito conteúdo, pode passar por lá. Dentro da jornada equity, que hoje é o nosso principal treinamento e porta de entrada. Então, tem desde gente que fatura 500 milhões lá, como gente que fatura 10 milhões, 5 milhões, 2 milhões. A gente não fala muito de operacional, a gente não ensina muito sobre gestão, Vitor. A gente ensina sobre estratégia. O que é que você vai fazer para os próximos 10 anos? Como que você vai trazer o seu negócio da economia real para a nova economia? Como que você vai escalar? Então, para o empresário que está nesse nível acima, que quer ter a visão do negócio e saber como ele ganha mais dinheiro, sem necessariamente aumentar a operação, é aí que a gente atua. E essa visão de serviços, parcerias, negócios, é 100%, 200% que a gente acredita. Todo mundo está lá, a gente faz questão de, na medida do possível, escutar o negócio de cada um, conectar, abrir portas e fazer negócios. Então, semana passada teve 2 M&As dentro do grupo, fusões dentro do grupo, Christian da Great Cargo. Então, o nosso ecossistema ele é muito propício para isso. E a gente defende muito essa tese de pessoas do bem, pessoas honestas, que querem fazer negócios. Meu pai fala, amigos, negócios fazem parte. Eu adoro essa frase, cara. E é a nossa verdade, o que a gente acredita. Então, quando possível a gente investe, quando possível a gente compra um negócio junto. E esse ecossistema, essa energia desse ambiente tem dado certo. Né? Eu tô aqui, tem pessoas que estão há 3, 4, 5 anos lá dentro. 5 anos agora e estão com a gente agora por um bom tempo. Que massa. E a minha galera é a galera do infoproduto. É a galera que vem de curso, é a galera que vem de mentoria. Alguns mais avançados já vêm como educação. E nesse mundo não se fala muito de equity, né? Uma das coisas que eu fui buscar lá foi entender mais sobre esse mundo. Como que você vê a oportunidade de geração de valor, de criação de equity para essas empresas que muitas vezes dependem muito da pessoa que está ali, cara? Ótima pergunta e acho que a maior dor não só de quem trabalha nesse curso, mas quem tem a imagem 100% atrelada à dependência de geração de caixa. Então, esse público de serviços e pessoas que são expostas, acho que é o público que a gente mais consegue ajudar, porque é um público que ele gera muito caixa, mas ele não gera equity. E você vê cases, pessoas que conseguiram fazer isso, tanto no mercado de mentorias de curso, quanto no mercado de influência, que são pessoas que saem da caixa. Então, você vê o primo rico. Como que ele conseguiu agora vender por mais de 100 milhões parte da empresa dele, Grupo Primo, o qual há 3 anos atrás era Thiago Nigro? Total. Então, essa visão de geração de ecossistema, geração de negócios, de equity. Flávio Augusto é um ótimo exemplo. Você vê outro exemplo agora, acelerador empresarial com Marcos Marques. O próprio Thiago Finch indo para uma linha muito de SaaS, de recorrência. Então, quando o influenciador, a pessoa entende que o maior ativo que ela pode ter é gerar o patrimônio, gerar um equity das empresas dela, e não necessariamente da marca pessoal dela,
É quando ela consegue escalar. Aí você vê, Virginia. Por que a Virginia está ganhando tanto dinheiro? Por causa do equity. Ela criou a WePink, que é uma marca a qual ela se associa, ela divulga, gerando vendas para a marca, onde ela tem participação. Você vê, Roger Federer com a ON. Cara, ele não quis ganhar uma publicidade, não quis vender uma publi ali e ganhar o dinheiro. Ele quis se tornar sócio. Então, quando o mentor, quando o empreendedor e quando o artista, vamos falar assim, entende que o canal de aquisição dele, que a força dele de comunicação canalizada para um equity, para uma geração de patrimônio por meio de ações de empresas, ele entende que isso vale muito mais. E a moeda que mais vale hoje é a distribuição. Você vê, Manu City, uma influenciadora, criou uma marca de gummies, que já vai faturar mais de 30 milhões de reais, de creatina. Você acha que ela vai ganhar mais dinheiro com a marca de gummy ou com vender publicidade para terceiros? Então, essa visão de escala, de ecossistema, de você construir algo além do seu nome, que a gente aplica, ensina e transforma muitos negócios que eram negócios pessoais em grupos. Massa. E nesse sentido, me fala um pouco dos negócios lá de dentro, porque a galera que tá lá é a galera do mundo diferente, né? Via de regra não é essa minha galera do VDcast, né? Uhum. Mas eu acredito que os cases de lá possam inspirar. E foi, inclusive, o que me fez buscar isso, cara. Porque eu sei que existe um mundo diferente. No digital tem gente que fatura milhões, mas que não constrói uma empresa de valor. E sim, existe uma grande oportunidade. Mas também como equilibrar isso, né? Uhum. Porque as ações que levam à geração de equity, muitas vezes não são ações que vão botar caixa para dentro naquela hora. Então, é quase que, muitas vezes, trocar uma visão mais imediatista e de curto prazo para algo que seja de construção de futuro, né? Uhum. Primeiro, tem vários tipos de empresários lá dentro, que convivem dentro da Master Club, dentro dos nossos programas, mas todos, sem exceção, são donos, são líderes. E a gente tem mercado tradicional, como seguradoras, como fazendas, assim como tem nova economia. E dentro desse nicho de mentores, serviço, a primeira coisa que a gente fala, Vitor, é desassocia o seu nome ao nome da empresa. Porque se o Thiago Nigro fosse vender equity dele, não valeria R$1. Mas se o Thiago Nigro for vender equity do grupo Primo, vale alguma coisa. Então, o influenciador, o mentor, ele é um canal de aquisição para os negócios. Ele é um canal de mídia. Assim como tem marketing de performance, ele é um marketing de aquisição, de branding. Então, quando você vira essa chave e você consegue criar um ecossistema e aí focar 100% em receita recorrente, garantia, você não tem que estar sempre fazendo lançamentos para sustentar software, dados, é quando você consegue escalar e criar um ecossistema. E por que não? A gente até conversou sobre isso. Seus alunos, que te tem como grande mentor, por que você não tem participação deles? Por que você não ganha sobre o delta gerado dele em equity? O delta de melhoria que você consegue influenciar. E aí você vê, tem mentores, conselheiros, advisors, difere o nome, mas quando essas pessoas conseguem jogar esse jogo do equity, o patrimônio delas muitas vezes duplica, triplica. E o dinheiro para de ser moeda. Porque ela consegue entender que ao aportar em negócios que ela tem de mais valioso, que é o smart money, que é conhecimento e relacionamento, isso vale muito mais que qualquer capital. Só que esse cara não sabe medir. Uhum. É muito desafiador, né? Você falou de ganhar uma porcentagem do delta, né? Cara, eu vou falar de uma limitação minha aqui. Eu sempre trabalhei por dinheiro. Uhum. Eu nunca olhei para esse lance do equity, tá bom, Theo? Então, mesmo nos meus programas, cara, eu tenho alunos que faturaram milhões, mas sempre cobrei o valor do programa. Então, eu tenho lá o Vida de Mentor, que custa 30 mil. Tenho a mentoria, que custa 60. O Master, que custa 120 pro cara que já faz milhões. Mas em nenhum desses programas eu tenho uma oportunidade de trabalhar de forma mais próxima para ter uma taxa de sucesso, por exemplo. Uhum. Você foi o primeiro. Em muito tempo, verdade. cara. E eu não propus isso, você propôs. Uhum. E tava na mesa ali e, cara, você fez uma proposta. Eu falei, tá bom, vou topar. E acabou que deu certo, né? Se Sim, puder deu super contar um certo. pouco dessa história. E aí eu quero falar do Esse case é próximo legal. passo, que é onde eu não cheguei ainda, que é parar de olhar o lance do dinheiro, né? Essa galera do equity pensa o equity como a geração de valor e o quanto que você faz no dia ali, quase que o troco ou a gorjeta do meio do caminho. O Flávio fala isso, né? Então, vamos falar desse lance do case e de próximos passos e caminhos, porque eu tô sempre tentando entender esses dois mundos, porque são dois mundos diferentes, mas que tem uma grande interseção, né? Uhum. Cara, sensacional. E esse case foi muito legal, Vitor, porque, porra, você vai chegar para um cliente e você vai oferecer para ele seu serviço de consultoria, de mentoria, custa R$100 mil.
certo? Ele vai ter que enxergar valor, ele vai ter que apostar, investir. Ou você vai chegar para o cliente e vai oferecer cara, você não vai me pagar nada agora. Ou vai me pagar só um custo. Se eu transformasse o faturamento de 1 para 2, eu posso ter 20% do delta que eu consegui gerar? Nele vai pensar, cara, eu vou desembolsar nada, para mim é só lucro, porque eu ganho muito mais. Faz sentido. Então, dependendo do cliente, que ele tem essa abertura, que se for um cara que já não está tão grande, muitos vão aceitar e vão preferir, inclusive. Mas assim, você vai abrir mão de um caixa inicial relevante para ganhar 3, 4, 5x isso, caso dê certo. A gente tem testado esse modelo com consultorias que a gente tem dentro do SME, vendas, marketing, tem funcionado muito, muito. Porque para o cliente ele só é só benefício. E não dói, né? Porque ele tá abrindo mão de uma receita futura, ou melhor, de um incremento de receita futura, Caso né? aconteça, né? E não tem risco também, né? É isso, mas quando você consegue ter receita recorrente no seu negócio, ou seja, garantir o seu pagamento de custo fixo todos os meses e você tendo sua renda, você não fica mais esperado para botar novos clientes para dentro. Não estou dizendo que é o seu caso, mas é o caso de muita gente. Então, quando você tem 50% da sua receita recorrente, que foi isso que o primo fez com a Finclass, que você já sabe que isso é garantia, você pode brincar mais com essas coisas. Você pode passar a ter mais casos como esse. Porque tem uma diferença muito grande entre cliente e usuário. Muito. Cliente é sempre que a gente tem que buscar novos. Sempre. São as frutas baixas. Frutas altas. Então tem sempre que ter alguém suprindo para conseguir pagar a conta do mês. E o usuário é quem está a vida inteira consumindo de você. Spotify, por exemplo, ele tem usuário. Vamos falar um exemplo clássico agora. Você conhece algum cliente de droga? Só usuário. Sim. Então, quando você tem usuários comprando seu serviço de forma recorrente, de forma que você tem essa garantia de receita, isso você vai gerando equity, você vai gerando patrimônio. E aí o usuário, ele não é cliente do Vitor Damasio. Ele é usuário do grupo BD. Um exemplo assim, básico. Então receita recorrente, aí você pode ter mais decisões guiadas em equity. Você deu o exemplo do Spotify, cara. Eu lembro de 2 situações na minha vida em que eu fiquei desesperado. Porque o que acontece, cara? Eu tenho recorrência no meu negócio. E cerca de 50% da minha receita vem de clientes repetidores. Todos os anos. Então, é algo muito interessante. Tem gente que está comigo 2 anos, 4 anos. Eu tenho 4 clientes que estão comigo há 10 anos. Renovaram pela 10ª vez. Então, é muito poderoso isso. Mas, cara, quando vence o período, é a gente que tem que buscar a pessoa para renovar. Porque também não existe uma dor da desconexão, né? Mesmo na minha plataforma online, se o cara perde acesso, não é uma coisa que ele tem que ver no dia seguinte, senão ele morre, né? Então, acaba que fica com a gente essa responsabilidade, né? E nessa a gente perde clientes também, muitas vezes. Se a gente não vende mensal, né? Mas a gente vende anual. Na hora do ano, eu digo que é a única hora que eu e meu cliente a gente não tá do mesmo lado. Na maior parte das vezes a gente tá do mesmo lado, a gente quer vencer os dois. Mas quanto ao passar do tempo, a gente não tá na mesma página. Porque quando dá um ano, o cliente fala assim, mas meu Deus, já deu um ano. Já é hora de pagar de novo. E eu penso, oba, já deu um ano, já é hora de receber de novo. Então é a única hora que o mentor e o mentorado não estão alinhados quanto ao passar do tempo, né? O que muda quando você vende um resultado. Porque quando você vende um resultado, o cliente quer que você tenha aquele resultado o quanto antes e você quer gerar o resultado o quanto antes, né? Então, é algo muito diferente. Já com o Spotify, cara, eu sou apaixonado por música, né? Eu sou músico. E, cara, eu assino o Spotify para poder ter as minhas playlists lá salvas. E no avião eu ouço discos e discos inteiros. Só que, cara, já aconteceu 2 vezes de no avião pegar pra escutar e, cara, venceu a parada lá e, sei lá, o cartão não passa, alguma coisa. Cara, eu imediatamente vou e resolvo a coisa, porque é uma dor, né, ficar fora. É difícil, principalmente nesse mundo de educação, criar essa dor da desconexão, né? Que em software é tão fácil. O cara lá tem o serviço de e-mail, ele vai entrar, não pode mandar e-mail, ele precisa de mandar e-mail. Ou o site dele, a hospedagem, ele não pagou, cara, o site tá fora do ar, ele precisa. Ou a hospedagem física dele. Cara, se ele não pagou aluguel, ele não pode trabalhar. O digital é menos isso, né? Então, como criar essa dor da desconexão, cara? Ótima pergunta também, cara. E esse é o maior desafio que todas as empresas educacionais vêm tendo hoje. De você conseguir criar algo o qual o usuário dependa de você e essa dor da desconexão. Aí eu acho que do lado de cá é você gerar o máximo de valor possível, sempre. Então, ele entender que você é um apoiador do crescimento dele. Isso. Ele não te ter como peso.
te ter como Isso. uma leveza, uma pessoa que vai ajudar a abrir portas. E ele entender que ao não estar plugado nesse ecossistema, tendo esse acesso a esse conteúdo, quem perde é ele. Então, do lado de cá, gerar valor o máximo possível, que ele se sinta bem, que ele faça negócio, que ele gere, que ele consiga crescer pessoalmente, profissionalmente. E do lado de lá, melhorar dados, melhorar forma de cobrança. Pô, se você cobra uma vez por ano, fica pesado para o cliente. E ele vai ter, todo ano ele vai ter que pagar aquele pedágio ali. Mas se ele tem na cabeça dele que todos os meses ele tem aquilo atribuído já do caixa dele para isso, Já entra no fluxo normal, já não, entra não no vira um fluxo assunto, normal. né? E assim, um contrato de renovação meio que automático, assim, ele só ajustando a IPCA, podem ser maneiras de você conseguir entender que o cliente está assinando um produto, que ele não está comprando a mentoria de começo, meio e fim. Porque quando você vende uma mentoria, teoricamente, tem começo, meio e fim. A não ser que é um conselho. Ou seja, quando você cria um projeto o qual ele está assinando, e se ele não assinar mais, ele perde isso aqui, esse benefício, eu acho que o LTV do cliente aumenta. E outra maneira de gerar LTV, Vitor, é produtos complementares. Ou seja, lá na SME eu tenho uma empresa a qual nós somos sócios de controladoria financeira. E boa parte dos meus clientes que precisam de controladoria, auditoria, esse serviço pré-auditoria, pré-Big Four, a gente indica a eles. Ou seja, se o cliente parar de ser meu cliente, ele vai seguir pagando lá. Então, eu crio maneiras de deixar ele no meu ecossistema, mesmo que não necessariamente por meio do nosso negócio. Então, é quando você consegue criar esse ecossistema de negócios que você consegue escalar e o LTV aumenta. Você vê, o cliente do Primo Rico, por exemplo, mais uma vez usando o exemplo dele, ele pode não ser mais cliente dos cursos, treinamentos e imersões dele, mas ele pode seguir cliente da Portfel, Sim. que é a consultoria financeira dele. Ou seja, ele criou a LTV e criou maneiras... Porque eu acho que tem também o ciclo, Vitor. Pô, Total. se a pessoa passou 3 anos no seu ecossistema, é natural que ela queira inovar, por mais que ela veja o máximo de valor. Mas é natural, é normal. Isso não é porque seu produto é ruim. Então, quando você cria LTV de outras formas, e você entende que a distribuição é o seu maior poder, eu acho que você consegue quebrar um pouco disso, sabe? Sim. E uma forma poderosa de pensar é, esse cliente que compra de mim, de quem mais ele compra também? Quais são os serviços que ele é obrigado a contratar? Então, pensando para quem vende para empresário, todo empresário tem contador. Sim. Faz sentido? Todo empresário tem um CRM. Então, como é que você pensa essa criação de ecossistema? Quais foram... Vou perguntar de uma forma diferente aqui, Theo. Olhando para esses quantos anos da SME? 4? A gente vai fazer 4 anos agora. 4 anos da SME, quais foram os 3 movimentos de parceria, de conexão, de talvez de algum tipo de fusão ou de parceria comercial mesmo, nesse sentido? Quais foram os 3 movimentos que mais foram interessantes para essa construção de ecossistema? Cara, primeiro... E eu tô perguntando isso para você falar do seu case, mas ao mesmo tempo quem tá em casa entender como que pode fazer um movimento semelhante. Faz sentido? Legal. Primeiro a gente entendeu que a educação ela é começo de funil. Então, a gente tem os empresários que participam do ecossistema, que escalam seus negócios e prosperam, e eles se conectam por meio ou conteúdo ou educação. Educação quando ele vem para os cursos, mentorias e imersões. Entendendo isso, a gente entendeu, começou igual você fez, traçar as dores. Cara, o que é que esse cliente precisa? É controladoria financeira? É contabilidade? É jurídico? É um software para atender o CRM dele de vendas? Quais são os 10 principais negócios que esse cliente, que esse usuário precisa? Legal. E os negócios foram surgindo. Muitos dos próprios membros das comunidades. E a primeira virada de chave foi quando a gente passou a indicar isso de forma ativa e cadastrar os parceiros oficiais. Então, a gente tinha 10 parceiros, os quais a gente indicava e ganhava um comissionamento disso daí. Na venda? Na venda. Ou no LTV? Na venda. No LTV como um todo. Mas se ele assina um serviço contábil jurídico, um exemplo, nós temos 10%. Eu não sei quanto é o certo, mas nós tínhamos 10% desse negócio. E pode ser que esse cara fique por anos ali. Por anos e a gente tendo essa renda eterna. Entendendo isso, que a gente é um grande funil de aquisição e geração de demanda para LTV, para serviços, o segundo movimento que a gente vem fazendo é equity. Então, ao entender o nosso potencial, a gente passou a adquirir e puxar para dentro negócios os quais esses clientes atendem. Então, não mais indicar, que a gente indicava e ganhava um FII, mas agora ser sócio. Que é continuar indicando, só que ser remunerado de outra forma, né? De outra forma, e não só com os meus clientes, também com clientes terceiros.
Porque a gente leva branding, a gente dá o espaço físico para eles poderem fazer reunião, a gente traz demanda de clientes que ninguém conseguiria gerar essa demanda tão qualificada. Então, esse é o segundo movimento que a gente está fazendo agora, que tem um mês que a gente começou isso, desde que o ano começou, e tem dado super certo, que é a CME Hub. São empresas as quais a gente tem dentro, não 100%, sempre o sócio operador tem pelo menos metade, e a gente tem metade. Então a gente vai ter uma agência de marketing, a gente vai ter uma agência de tráfego, de branding, tudo isso serviços que a SME é sócio. Que não necessariamente ele vai ter só cliente SME. Inclusive eu não quero isso. Mas a SME vai ser uma grande originadora de negócio para ele. Muito bom. E só de estar ali naquele ecossistema, só de estar ali com aquela validação, né? Fica muito mais fácil, cara. Exatamente, é o que a gente busca, assim. E a gente tem equity desse negócio. Então, esse movimento, esse segundo momento que a gente está fazendo, que, pô, tô ansioso para esse ano, eu entendo que isso aí no futuro vai ser, inclusive, maior do que o principal negócio hoje. E eu acho que essa visão é muito poderosa, cara. Como que eu posso continuar com a minha operação normal e aproveitar as oportunidades e as demandas que já estão ali? Eu vejo o pessoal do digital ainda muito imaturo numa de, cara, eu vendo caneca, aí a caneca vai, aí eu tenho que achar outra pessoa que queira caneca. Óbvio que não com caneca, né? Com curso, com mentoria. Mas se você esquece o seu produto, né? Tira o seu produto de foco por um momento e foca no cara que compra o produto, se entender isso, tá safo, né? O negócio de educação não é sobre educação, é sobre quem quer educação. E se conseguir olhar todas as outras formas de atender essa pessoa que busca educação, esse negócio de educação consegue transcender isso aí, né? E é por isso que a gente tem conseguido lá na Jornada Equity, na SME, atingir um nível diferente de visão de empresário, sabe, Vitor? Porque quando o empresário ele entende que ele pode ganhar muito mais dinheiro, que ele pode escalar o negócio dele de forma muito mais barata do que ele acha, sem necessariamente aportar capital, é quando ele está em outro nível. Então a gente consegue trazer empresários de negócios gigantes, assim como negócios iniciais, pessoas que ainda a imagem representa muito. E a gente tem conseguido educar e ajudar os empresários brasileiros por meio desse nosso ecossistema de conteúdo, de nova economia, que é uma maneira muito natural, sabe? Assim, mesmo tão novo, mesmo tão jovem, liderar esse movimento para mim é um orgulho gigante, é algo que eu fico muito feliz e a transformação dos negócios que são originados não existe igual. Massa. E voltando nesse case lá do evento lá e da taxa do sucesso. Cara, qual que seria meu próximo passo? Porque isso é uma forma de ser pago de forma proporcional ao resultado. Isso aconteceu e seria massa você compartilhar o que aconteceu. Mas depois disso, o que eu poderia fazer de diferente? Porque, cara, eu tava conversando com o seu pai e só para dar um pouco de contexto pra galera, o pai do Theo é o João Kepler, que é uma grande referência no Brasil, talvez seja o maior nome dessa área, né? De nova economia e de conscientização quanto ao equity, fundador da Bossa Nova, né? Então, cara, eu vejo o quanto que ao longo desses mais de 12 anos, eu fiquei viciado numa forma de operar, cara. E talvez, trazendo o meu case aqui dessa forma até vulnerável, a gente possa mostrar para o mundo lá fora com essas outras oportunidades que às vezes por a gente estar tão acostumado a vender curso, mentoria, a gente não vê, é um modus operandi diferente, né? Acho que primeiro é começar, Vitor, mas é você ter um gostinho e testar. Esse nosso case foi muito legal, que você fez a Jornada Equity como aluno, os 2 dias, e no final do segundo dia, você quis entrar no nosso programa na Master Club, você viu o valor, você hoje é um dos membros mais ativos do grupo, que participam, que extraem valor, fez vários negócios lá, e eu queria entrar no seu grupo. E aí a gente chegou num acordo, o qual a gente fechou, mas mais do que isso, eu entendi que você poderia me ajudar muito a sair do ponto A ao ponto B. Então eu acreditei muito no seu potencial, no sentido de falar, velho, isso aqui tá fechado, mas se de fato você conseguir me ajudar nessa transformação, vou te remunerar um delta sobre o que eu consegui gerar mais de resultado. Ou seja, o Theo, ele não pagou só o valor do programa. Ele pagou o valor do programa, eu paguei o valor do programa dele, ele pagou o valor do meu programa, só que ele criou pra mim algo que eu não cobrava. Você quis pagar mais. Ó, se isso acontecer, eu vou te pagar esse tanto a mais. Sim. Eu nunca tinha feito isso assim. Então foi muito louco pra mim. Foi tipo, cara, então tá bom. E pra mim foi muito bom, porque além de te honrar, além pelo trabalho que você fez, você se engajou, tenho certeza que mais do que você se engajaria se fosse apenas um cliente como qualquer. Você entendeu o valor e o potencial que você teria, inclusive no seu bolso. Ou seja, é do seu interesse, além do que já seria, ainda maior, de você ajudar a transformar. Cria um laço maior, né? Porque, cara, e isso é muito poderoso mesmo. Só que eu nunca tinha visto, né? Então aconteceu, nasceu ali, né? E aí acho que foi
a gente teve 1 ou 2 reuniões e nessas reuniões você foi me direcionando, coisas que eu não enxergava, aí entrou um mentor, coisas que eu não acreditava, não confiava, e você foi me direcionando, mostrando caminhos. Foi uma reunião, tá? Foi uma reunião, né? Pão de queijo lá na sua casa. É. E você foi me empoderando e criando gatilhos, os quais eu fui desbloqueando e testando. E a gente criou o plano B e C, caso não atingisse. E foram esses direcionamentos, esses conselhos que me fizeram faturar, acho que foi 1 ou 2 milhões a mais em um evento. Ou seja, paguei com o maior gosto, você ganhou mais. E pensando em longo prazo, cara, se você fizer isso em escala com vários clientes, tenho certeza que você vai ter uma receita muito maior. Mas esse é o segundo nível de consciência, certo? Tem Primeiro, mais camadas aí que eu ainda não vi, né? a camada 3, vamos dizer assim, é você ser sócio. Vamos supor, primeira maneira, vender publicidade. Primeiro nível de consciência. A marca te paga para você ser garoto propaganda. Segundo nível de consciência, Jordan e Nike. O Jordan, Michael Jordan, ele criou o Jordan. Mas ele não tem equity da Nike. Ele tem um faturamento do que o produto vende, o que já tá bom. E o terceiro nível de consciência é Roger Federer e On, o qual ele não tem nenhum nem outro, ele tem participação da empresa. Então, aos poucos você vai conseguindo. Então, a SME hoje, se a SME tivesse naquele momento lá atrás, você falasse, Theo, pô, vamos fazer o seguinte, o seu faturamento vai aumentar de 50 para 100. Se eu conseguir fazer isso, eu posso exercer um direito de vesting dentro da empresa? Aí eu iria olhar assim e falar, cara, se ele me levar até lá, com certeza. Então, são exercícios que você pode fazer com os clientes, com os membros, que eu acho que não é assim no curto prazo, mas você vai achar a pessoa específica que vai funcionar. É animal. E, cara, normalmente não tá disponível isso por falta de repertório e de conhecer mesmo, cara. E é por isso que ignorância pode sair muito caro. Eu tenho defendido muito uma visão de que as relações de mentoria, todas elas são desproporcionais e injustas. Porque não existem dois quadros, não existem quadros diferentes desses dois quadros que eu vou falar. O primeiro, cara, se você já comprou mentoria de alguém, me diz se não foi exatamente isso que aconteceu. E você que já teve mentoria minha e de outras pessoas, me diz se faz sentido isso. Ou o mentor recebeu mais do que deveria, ou recebeu menos. Financeiramente. Porque acontece às vezes do mentorado pagar um valor pro mentor, então o mentor é pago primeiro, e cara, o mentorado some, ou não aproveita, ou não se identifica com a forma de trabalho, ou não implementa. Acontece isso, Sim. né? Nesse caso, eu acredito que o mentor foi pago mais do que ele merecia. Porque ele foi pago por algo que não causou efeito real, não gerou transformação. E se você já contratou alguém e sentiu que não valeu a pena, é desse quadro que eu tô falando. Então, o mentor acabou levando um dinheiro que ele não deveria levar. A balança da vida, do valor, está desequilibrada pro lado do mentor. Ele foi pago e não causou nenhuma transformação. Por outro lado, o que costuma acontecer com bons mentores, e são vários no mercado, é que o quanto ele paga, o quanto o mentorado paga pro mentor, é muito pouco perto da transformação que o cara leva. Vamos dizer meu programa lá, o Vida de Mentor. Eu ensino o cara a criar, vender, entregar e escalar grupos de mentoria. O cara paga 30 mil para isso, para ele conhecer esse mundo e dar os primeiros passos. Beleza. Se ele fizer isso e falar, não vou fazer minha mentoria não. Cara, eu recebi 30 mil que eu acredito que eu nem deveria receber. Afinal, o cara nem teve uma transformação. Eu poderia medir que ter a consciência alterada, a informação que ele teve, a educação que ele teve, ele tomar uma decisão acertada, talvez de não fazer a mentoria, já tem valor. Beleza, mas não quero falar isso não. O cara pagou 30 mil e não fez nada, cara. Então, eu não me sinto bem recebendo esse valor. E eu tenho cliente que pagou e não fez nada. Isso existe. Por outro lado, tem cliente que paga os mesmos 30 e ganha aquela placa ali de 100 mil, ou a placa de 1 milhão, ou a placa de 10 milhões. O cara cria a mentoria dele e fatura milhões. Será que eu devia ganhar só os meus 30 mesmo? E eu sei que o combinado não sai caro. Eu que escolhi cobrar dessa forma. Mas não existe uma relação equilibrada se o mentor cobra só dinheiro. Então eu acredito que a solução para isso seja alguma coisa no sentido de mentoria por revenue share, ou por profit share, ou no limite e no auge da maturidade, mentoria por equity. Só que isso não é explorado, nem no Brasil nem fora. Isso é algo muito novo, né, cara? É um conceito muito novo e são os 3 níveis, né? Eu concordo com você, porque é desproporcional o balanço. Ou ele vai receber muito, ou ele vai receber pouco. E quando você tá com skin in the game, tudo muda. A postura dos dois, né? Dos dois. Mentor e mentorado. Mentor e mentorado. E existem camadas. O mentor, o papel dele é guiar, é mostrar o caminho, baseado na experiência que ele tem. O conselheiro
que é um pouco a mais, ele além de fazer isso, ele é mais técnico, administrativo e é uma recorrência maior. Não é um projeto de começo, meio e fim. E o sócio advisor, do board da empresa, é um pouco acima. É tipo um conselheiro. Existe Advisor, o conselho né? consultivo e o conselho administrativo, né? Existem os 3 níveis. E se o mentor dá os caminhos, direciona, mostra aquilo que ele tem como conhecimento, se for um bom mentor, depende do empreendedor executar ou não. Uhum, E o mentor não tem responsabilidade sobre a execução. uhum. Já o conselheiro, ele tem parte do papel dele ali dentro, principalmente administrativo. Então são os níveis que você tá. Mas se você paga por um projeto, por uma mentoria, e você não executa, a responsabilidade é dessa pessoa. Eu não vejo, Vitor, que, eu não deveria. Deveria receber o dinheiro, inclusive mais. É, Mas, é a pessoa que não tá executando. E aí é ela. Você não vai pegar na mão dela e executar. eu fico doido, irmão. Eu fico doido. Senão você seria sócio. Aí tudo bem. Aí, porra. Mas, cara, se você tá dando o caminho das pedras e a pessoa com cabeça fechada, cabeça dura, não quer fazer ou tem preguiça, o problema é dela. Paciência. Você não é todo mundo. Se você for sócio do negócio, não. Mas, cara, seu papel tá sendo feito muito mais do que executado. Eu tenho um desafio com isso, cara. E vou te falar, eu tenho desafio de escala, né? Meu melhor ano, faturei 20 milhões. Eu tenho uma certa dificuldade de crescer, porque eu tenho uma baixa tolerância, cara, a vender para cliente errado. E eu acredito que tem muita coisa na minha linguagem, na minha comunicação, para desvender pro cara que não tem capacidade de ter resultado, cara. Porque já aconteceu de gente comprar de mim que não tem capacidade, cara. Não tem capacidade. Você acredita no cara? Não, não acredito no cara. Então, quando é uma mentoria, que o cara preenche uma aplicação, eu posso aceitar ou não trabalhar com ele. Quando é um curso ou um evento, eu não posso impedir o cara de clicar no botão e comprar, né? E, cara, dividindo aqui, cara, em um espaço de vulnerabilidade, eu tenho um dodói com isso, cara. Tem que tratar na terapia, porque pra mim dói muito a ideia de uma pessoa me pagar e pra ela não vale a pena. Pra mim, eu prefiro não vender. Você é driveado pelo resultado, cara. Você Muito, cara. entra na vida, eu sei como é. Muito. Isso é uma baita de uma característica positiva sua. Mas para escalar, às vezes, isso não é tão... Tenho que abrir, mas talvez não me sirva nessa visão. Talvez o se importar, que é um valor muito grande meu, cara, me limite em muitas coisas, sim. São aqueles 3 níveis de consciência, os pilares do Smart Money, né? O mentor certo, é o conhecimento certo, no ambiente certo, com o mentor certo. Os 3 níveis. O primeiro nível é o conhecimento certo. Então, você pode dar isso por meio de um curso, de um dia, o qual você não tem essa habilidade, sabe? Por meio de uma imersão. O segundo nível é o ambiente certo, que você pode proporcionar por meio dos ecossistemas, dos ambientes que você tem. O terceiro nível é o mentor certo, que para ele chegar em você, ele tem que estar pronto, cara. Ele tem que querer, ele tem que estar... Porque aí quando você cria essas camadas, até de acesso a você, você vai conseguindo separar o joio do trigo, quem não quer e quem quer, sabe? Que massa, cara. E considerando isso que você tá falando, vamos falar lá dentro da SME, cara, das mudanças que aconteceram de lá pra cá. Isso tem um ano, né, cara? Um ano já. Acho que tem um pouco menos de um ano. Tem menos de um ano, foi maio. Eu lembro que eu tava Foi? comprando meu carro nesse dia. Ah, que você foi lá em casa, foi. Mas que eu fiz a jornada, acho que foi março, Março. provavelmente. Sim. Março. Cara, de lá pra cá a gente viveu mudança de nome, a gente viveu criação de produto novo lá e a gente viveu mudança de preço. Se você puder falar desses 3 movimentos lá, Legal. cara, e o que aconteceu dentro da SME? A gente parou de uma visão de ser SME The New Education, agora SME The New Economy. Então é o ecossistema da nova economia, que também tem educação. A gente Sim. evoluiu como marca, evoluiu como nome. Faturamento mais que dobrou nesse meio período. A gente busca faturar 100 milhões esse ano. Busca não, a gente vai faturar 100 milhões esse ano. Quem busca... Ano passado foi o quê? 40? 40 e poucos. E a gente vai realizar os 100 milhões esse ano, mais que dobrar. Equipe aumentando, empresa aumentando, desassociação dos mentores 100%. Então, transformar a empresa, que ela tenha patrimônio, que ela tenha valor muito além de mim, do JK, dos mentores que estão lá dentro, para a gente conseguir criar esse ecossistema. Pensando em produtos, nosso ticket aumentou bastante, porque o nível Foi de de entrega quanto pra quanto? saiu de 100 para 180. Nosso principal grupo, que chama Master Club, e hoje assim é fila para entrar. A gente tem uma seleção, tem uma aprovação, e a gente de fato entende quem a gente pode ajudar e quem não faz sentido ali dentro. A gente ajuda, apoia, mas eles têm que estar com esse nível de consciência, tem que ter o coração ensinável e querer servir. Hoje está custando 180 e a gente criou um novo produto que é um pouco mais de braço de consultoria, o qual chama Board JK, o qual foi
muito de um direcionamento seu. E hoje esse produto tem um faturamento bem expressivo e relevante lá dentro. Isso é uma coisa massa e é legal falar porque quem tá ouvindo em casa tem momentos e momentos, né? No primeiro momento é natural que o mentor esteja mais próximo, que ofereça para o mentorado coisas que não são sustentáveis no longo prazo. Para você escalar, é importante que no início você faça coisas não escaláveis. Então, já que você tá trazendo isso, cara, e que legal que você tá trazendo isso, cara, é legal mostrar como é que foi a construção da coisa. Porque quando o cara entrava no Master ali, ele já tinha essa consultoria com o João. Ele já tinha esses encontros, né? Era um encontro só. Era um encontro de mentoria, né? Isso. Individual, inclusive. Só que se o objetivo é escala, isso foi uma coisa que, cara, me incomodou ali na jornada, né? Você falou, Theo, tá de graça, Tá muito errado barato. isso. Eu falei, não pode. Como assim? E você não via assim, né? Eu não vi assim. Foi um direcionamento seu e você abriu que a gente falou, velho, de fato é verdade. É. Porque assim, do lado de cá, Vitor, sempre foi muito coração. Principalmente do... E continua sendo coração, né? Continua sendo, mas agora com regras mais delimitadas. Então a gente nunca fez por dinheiro, sabe? A gente fazia porque a gente quer fazer negócio, a gente quer investir, a gente quer construir equity. E quando a gente passou a virar essa chave muito ali do ano passado pra cá, de pô, isso tem um valor, isso aqui muda, isso aqui não, isso aqui sim. E separar o joio do trigo, isso que eu te falei, a gente conseguiu escalar. E o nível, você me falou isso, a qualidade e o nível das pessoas Só vai subir. Só aumenta. É. E uma coisa que eu observei, cara, e que foi o que me causou incômodo, né? Eu vi ali o JK desconfortável, falando, olha, as vagas são limitadas, afinal é o meu tempo. Então, se você entrar, eu vou ter que bloquear minha agenda e tal. Então, são só 6 lugares. Só que tinham quantas pessoas naquela sala? 60. E, cara, de 60 pessoas, só 6 iam poder comprar. E eu acho que isso é contra a prosperidade. Não só da empresa, não só a sua e do JK, mas das pessoas, cara. É quase que uma sacanagem fazer com que só 6 daqueles 60 possam ter acesso a isso. E aí eu falei, cara, esse programa, ele não pode ter um limite. Ah, mas Vitor, tem o limite da agenda, teu pai falou. Eu falei, cara, então não tem que ter. Não tem que ter. Então oferece o mesmo programa, só que sem essa reunião individual. E aí você que falou, poxa, mas aí eu não sei se eles vão comprar. Lembra disso? Sim. Eu falei, eles vão comprar. E cara, quando eu sugiro alguma alteração, principalmente para empresa que já está faturando milhões, eu também tenho receio. Porque imagina se eu viro e falo para você fazer uma coisa com maior confiança, você faz e o negócio dá errado, né? Imagina, irmão. A gente tá contando uma história boa, né? Que deu certo. Sim. Mas e se não fosse assim? E eu lembro que eu falei, cara, vamos ter isso como uma carta na manga. Tira a entrega individual, faz o pitch normal no primeiro dia e vê os números. No segundo dia, se a galera não comprar, se você tiver certo, né, que eles só compram com individual, você tem essa carta na manga e você pode usar. Sim. Só que não foi isso que aconteceu. Né? Pelo contrário, e criou um ecossistema dentro da empresa, um ambiente muito mais evolução, isso de trazer pessoas corretas, pessoas que não estavam desalinhadas. Bom. E evoluiu muito a empresa. Então, foram direcionamentos que valeram muito pra gente e além do direcionamento, o empoderamento. De que, pô, não, isso é possível, vai, acontece. E acho que para todo mundo que inclusive está dentro, o NPS inclusive dobrou depois disso. Dobrou não, porque não tem como dobrar, mas aumentou muito, assim. O que já era bom ficou excelente. E a gente conseguiu focar muito mais também nas entregas, individualizar, ter o time de atendimento e concierge de relacionamento dos clientes. Então foi, assim, do ano passado para esse, a gente tem conseguido escalar muito acima de tudo, organicamente, de uma maneira natural, sem fazer loucura, e que o NPS, que o ROI que os clientes estão tendo, só aumenta. E eu acredito que esse movimento é mais respeitoso, não só com o tempo do JK e com a sua empresa, mas também com o cliente, porque, só para ficar claro, o que aconteceu é que ele criou um produto acima, se o Master era 100 e hoje é 180, criou-se o conselho que nasceu com 300, depois aumentou para 400, depois 500, agora é $100 mil, não é isso? E aí, nesse conselho, existe esse acesso e existe essa seleção, esse filtro todo, né? Mas o Master, que antes tinha esse cuidado de não poder vender, agora vocês podem vender mais do que 6. Mais do que 6. A gente seleciona, segue selecionando, mas aprovando ou não, mas agora sem esse preciosismo da quantidade ilimitada restrita. E isso que me incomoda muito. Eu tenho 6 vagas. Se tiver um 7º, que é o cliente ideal, que você mais consegue transformar e que vai ser bom pro seu cliente, você vai negar porque são 6 vagas. Cara, e isso
me incomoda. Então eu gosto de tirar esses constraints que são imaginários e que são baseados em falta de repertório. E aí agora o Master é mais caro, tem menos entrega no sentido individual, só que ele é mais poderoso, cara. E consegue transformar ainda mais. E o mais importante, não tem limite pra vender. Sim. Eu sei que tem gente que tá em casa às vezes. Cara, às vezes você tá limitando o seu resultado porque na sua entrega tem algum elemento que tá desalinhado. Tava desalinhado o João oferecer o individual por aquele preço. E isso fazia com que ele vendesse menos. Isso estava na comunicação dele. Queria vender, mas não tanto assim, porque senão ia ferrar a agenda. Agora ele quer vender tanto assim. Tanto o conselho quanto o master, porque, cara, tá ajustado. E esse ajuste, não sei quantos milhões a mais gerou no ano passado, né? Dá pra medir isso? Alguns. Alguns, né? É. Massa, irmão. E os próximos passos, cara? Quais são as próximas mudanças? Pra onde que você tá indo? Cara, a gente tá muito animado para esse ano. Meu principal objetivo é entregar esses 100 milhões acima disso esse ano. A gente já tem certinho como vai ser feito. Qual que é o plano pra dobrar? O plano para dobrar é os novos produtos, principalmente. A gente tem várias vertentes, desde o poder da família, que é empreendedorismo familiar, quanto conselho. Não, esse se chama Board JK agora, e tem um conselho que é grupo de sucessores e jovens empreendedores, o qual eu lidero. Então a gente vem com novos produtos. Isso é novidade. Como é que é isso aí? Por muito tempo eu cheguei em São Paulo, sou de Maceió, e não tinha um ambiente certo de amigos, não sabia. E sempre me senti um pouco desconfortável de estar no ambiente certo, com as pessoas certas, falando de negócio. Era muito aquela conversa de bar, de amigo, que era tudo menos negócio. E aos poucos eu fui reunindo amigos que tinham um pouco dessa visão também, principalmente sucessores dos maiores negócios do Brasil, que a gente ia almoçar, jantar, e tinha um papel de atitude, não tinha um papel de herdar, de esperar cair no colo deles. O que é muito diferente, sabe? Não achava que o sobrenome deles, por causa do sobrenome, é garantia de alguma coisa. Uau, cara. E esse grupo foi crescendo, chama Conselho. Hoje são quase 120 membros. Desde empreendedores self-mades, que faturam... O primeiro grupo era faturamento acima de 300 milhões, ou 1 bi nas empresas familiares, e tem um papel de atitude. E agora a gente flexibilizou um pouco e tem mais empreendedores e jovens entrando. Então a gente está construindo uma comunidade... jovens do bem, de negócios, que fazem negócios também entre eles, mas que acima de tudo tem a humildade de buscar um novo ambiente, buscar estar com pessoas melhores e se aconselhar também de outros empreendedores que muitas vezes estão passando pelo que já passaram. É um produto da SME e a gente esse ano vai acelerar ele, além de azeitar os programas atuais, então ajustar esse modelo de recorrência, ajustar o modelo dos membros ativos e os produtos também aumentar o ticket. Então, tudo isso atrelado a esse playbook que a gente está fazendo. E o último, menos importante, eu não estou nem contando nessa conta, é esses serviços que eu te falei, os quais a gente vai ter equity, patrimônio sobre a participação dessas empresas dentro do nosso negócio, construindo assim esse ecossistema da nova economia, que a gente está indo para o 4º ano agora, em 5, 6 anos a gente vai fazer muito barulho por aí ainda. Que massa. Isso é um público, cara, que até então não era assistido, né? Na verdade, cada família tinha que se virar para tutorar, para mentorar o herdeiro, o sucessor aí, porque uma coisa é ser herdeiro, outra coisa é ser sucessor, né, amigo? É isso. Se eu fosse herdeiro, Vitão, eu tava lá em Maceió agora, tomando água de coco, tranquilo. Mas quem veio de fora julga, critica quem veio de família, porque teve sim privilégios, mas não é culpa sua. E o que você pode fazer para honrar esses privilégios é que você trabalhe 10 vezes mais do que quem veio antes. Que você honre seu sobrenome, que você execute. E é uma obrigação da nova geração ser melhor do que a geração passada. Porque eu já nasci no teto do meu pai. Eu já nasci no limite dele. Então, para eu ser um sucessor, eu tenho que transformar o que ele construiu em muito maior. Ou que o meu legado também seja tão relevante quanto. E não é ser igual. Não é ser uma cópia. É ser uma versão evoluída. E quando o jovem entende isso, que ele não merece ter acesso a esse ouro, o berço de ouro que ele nasceu, que ele tem que correr atrás, tem que fazer, acho que tudo muda, sabe? Muda seu grit, muda sua garra. E quando a gente está ao lado de pessoas que também pensam assim, que também vibram isso, é meio que osmose, assim, é inevitável que você também cresça. E esse projeto, para mim, é um projeto que é muito propósito de vida, é uma coisa que eu me conecto muito, como jovem, como nordestino que chegou aqui em São Paulo sem conhecer nada e ninguém, e tem conseguido conquistar o espaço. E dá também espaço para novos jovens também construir seu espaço. Amigo, seu tom de voz mudou. Eu não sei se você reparou, mas a sua postura mudou, cara. Porque me parece que isso mexe com você de uma forma diferente mesmo, cara. Porque é quem você é, né? Eu acredito muitas vezes que no meu negócio, cara, eu tô só tentando salvar o Vitor de 12 anos atrás.
E de alguma forma, talvez com esse negócio, você tá dando o caminho pro Theo, que escolhe não ser herdeiro, mas sim um sucessor. Cara, tem um monte de gente que no seu lugar escolheria ser um herdeiro. E pra mim isso é uma conversa que me toca, porque, cara, Isabela, minha filha, tem 1 ano. E, cara, eu acho. Fico até nervoso de falar, deixa eu beber uma aguinha. Eu acho que muito do que eu conquistei na minha vida, cara, e pra muitos é muito, pra muitos é pouco, mas me acho um vitorioso, cara, pelo que eu conquistei. Só que a forma que eu conquistei foi na porrada, cara. Foi no não ter, foi no faltar. Então, eu tive que correr atrás de um jeito, cara, que tudo continuando a dar certo e Deus seguindo, abençoando e prosperando a minha família, cara, Isabela não vai viver, não vai experimentar. E não é porque ela não vai experimentar os desafios que eu experimentei, que ela não vai ter os desafios dela. Que não é porque ela tem alguns privilégios que eu não tive, não é por isso que vai ser mais fácil pra ela, cara. Eu consegui entender, de um espaço de empatia, que o cara que não teve os perrengues que eu tive, ele teve outros perrengues. E esse cara foi forjado em outras coisas diferentes, mas, cara, os desafios não são maiores ou menores. É muito fácil o cara que tem menos olhar pro cara que tem mais e falar que o caminho dele foi mais fácil. Na verdade, em muitos pontos, eu acho que seriam muito mais difíceis. O que eu quero dizer é que se eu não tivesse a falta que eu tive, eu não acho que eu teria conseguido. Então, ver alguém que tem ainda mais privilégios e que consegue ter esse drive, cara, isso é muito incrível. E eu, como pai, não sei como gerar na minha filha as mesmas coisas que eu tive. Porque ela tá num molde diferente, num formato diferente. Não sei o que fazer nesse ponto, entende? É, quando o dinheiro não é mais o problema, você tem que achar outras coisas. É propósito, é legado, é... E principalmente, se ela entender que o que ela tem não é dela, é seu, foi você quem construiu isso, e não viver em função de esperar que essa herança que você está construindo chegue no colo dela, eu acho que você cria um gatilho, sabe? Na minha vida eu nunca pensei em qualquer herança do meu pai. Nunca. Não conto com isso, não. Pra mim é algo que eu nem cogito, assim. Sempre eu vou ser o meu próprio herdeiro. Por mais que meu pai tenha tudo que ele construiu, é dele. Eu falo muito, pai é seu. Então, quando a gente novo entende que a gente tem que construir, assim como se pra você não foi fácil, não tem que ser facilitado pra ela, sabe? E quando o jovem entende isso, eu acho que muda muito essa ótica de, porra, sou um príncipe, não, velho. Eu acho que você tem que ir pra cima, botar a cara a tapa, conquistar, porque não é ficar na onda de alguém, sobre o suor de alguém, é você ter o grit, a garra de construir. E por muitas vezes é mais cômodo e mais confortável pra quem sim nasceu em uma família privilegiada ficar acomodado, sabe? Mas Porque é uma opção, pô. é uma opção. Tem um monte de gente que cresceu porque não tinha opção, era isso ou morrer. E pro cara que tem uma outra situação, é uma opção. É isso ou isso. Já o cara que tem esses privilégios, ele pode se dar o luxo, entre aspas, de não vencer por conta própria. Porque nunca vai faltar a ponto de causar algo extremo, né? E aí, pô, você falou um negócio, quem que merece mais? Não tem tem, isso, não tem né? certo ou errado, tá? Mas, porra, um cara que já tem tudo, que mesmo assim vai atrás de mais... Acho ainda mais forte, mais difícil o cara escolher isso. Os dois são muito difíceis. Falar de merecer é difícil, né, irmão? É difícil. Porque até viralizou no LinkedIn uma pergunta. Mas não tem... Qual que foi essa? Não tô sabendo. Viralizou, um amigo postou. Quem merece mais? O cara que construiu do zero, viveu essa batalha que você teve, ou o cara que chegou de uma família que já tinha grana e construiu algo maior? Eu acho que não tem Difícil, né? merecedor, certo ou errado. Cada um tem suas batalhas. Você Isso. empreendeu, Vitor, por necessidade, sabe? Quem é um sucessor não empreende por necessidade. Ele empreende por propósito, por causa, por batalha. São coisas distintas, mas uma coisa que eu sei. Quem vai lá, faz, executa, mostra resultado, bota a cara a tapa, cara, merece muito mais que qualquer outro. Que só reclama, que só fala, que só julga, que não sei o quê. Mas ele é herdeiro, mas não sei o quê. Cara, quem tá na batalha, quem tá construindo, foda-se, tá fazendo o seu e indo pra cima, cara. Não tá olhando pra grama do vizinho. Esse é um assunto que eu gosto, porque privilégios existem, só que tem um monte de gente se escondendo na sua falta de privilégio. Tem um monte de gente que poderia ser muito mais do que é hoje, mas está à sombra de uma história que conta sobre si mesmo. E quando eu falo isso, eu tenho um amigo que Marcelo Barbosa, já até gravei com ele, vou botar aqui o episódio dele.
mentorado meu também, guitarrista do Angra, sabe quem é? Sei. Cara, ele fala, Vitão, você diz que todo mundo pode, todo mundo consegue. Eu falo, não, cara, eu não acho que todo mundo possa, que todo mundo consiga. Mas, cara, o que eu acredito? Cada um de nós veio com um conjunto de privilégios único e específico. Alguns com mais, outros com menos. Então, nessa corrida da vida, por mais que todos nós vamos acabar no mesmo lugar, a gente não parte do mesmo lugar, né? Então, eu vi um vídeo que é isso, né? Tem uma corrida, todo mundo saindo da mesma linha, mas o cara que teve que trabalhar antes dos 14 anos pra ter comida, ele dá alguns passos pra trás. O cara que perdeu os pais dá mais alguns passos pra trás. A gente não começa do mesmo lugar por causa da diferença de privilégios. Só que, cara, me disse na verdade você. Você conhece alguém que tem mais privilégios do que você, que teve uma condição de vida melhor do que você, só que hoje o cara não é metade do que você é como profissional. Não alcançou o que você alcançou. Então o privilégio dele de nada valeu. Por outro lado, você deve conhecer alguém que não teve metade dos privilégios que você teve. Mas esse alguém chegou muito além do que você já chegou. Então, é verdade que existem privilégios, mas eles não determinam o nosso futuro. Sim. E vai de você parar de dar desculpinha, historinha e ter autorresponsabilidade, cara. Aquilo que o Paulo Vieira fala muito. É isso. A única pessoa capaz e responsável pela sua vida é você. É. Não é o terceiro, não é meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô. É você. Então, independente dos privilégios que você trouxe, se você começou na frente ou atrás, lá na frente as pessoas só vão olhar o que você fez. É. Então, acho que fica aí essa... Foi assim comigo, tem dado certo, cada vez mais tenho evoluído como jovem, como humano, como empresário e buscado fazer diferença na vida das pessoas pro bem, contribuir com o mundo e é isso que eu tenho feito. Que massa. E tá fazendo muito bem, amigo. E dá gosto de ver e testemunhar tudo que você vem construindo. Theo, quando você olha pro futuro, amigo, não digo 10 anos, cara, 5 anos. Onde você vai estar, onde a SME vai estar. Já falou desse ano, né? Desse crescimento de 2x. Isso. Mas quando você olha um pouco além, 5 anos, o que você vê? 5 anos pra frente, vejo o BI, a grande meta. Massa. SME consolidado como, de fato, o maior ecossistema da América Latina de nova economia, com as empresas dentro dela, tudo dentro do ecossistema rodando super bem, o negócio tracionando com mais recorrência e essa visão de The New Economy com as nossas ferramentas, nossos tools, funcionando muito forte. Então, eu enxergo esse BI, a grande meta, e em 5 anos, se a gente seguir dobrando assim, a gente chega lá. Que massa. Eu acredito nisso, meu amigo. E onde que as pessoas podem conhecer mais sobre você e sobre a SME? Legal. Eu no Instagram, Bragatel, BRAGATHO, Bragatel. E na SME Edu no Instagram ou sme.com.br. Só botar lá que vê tudo, tá tudo disponível e vai ser uma honra receber quem tá aqui assistindo junto com a gente, um dos nossos programas, que é para que a gente possa estar junto, fazer negócios e nos conhecermos. Vai ter livro teu, cara? Cara, ótima pergunta. Roseli, da editora Gente, tá atrás aí de tá você. atrás, tá atrás de mim também. Ela quer que eu fale muito sobre sucessão, sobre essa visão de herdeiro e sucessor. O livro, inclusive, já tá pronto. Tá pronto. O que falta então, amigo? Cara, eu acho que ainda não é o momento. Eu quero realizar um pouco mais, quero ter mais segurança para quando eu tiver esse check aí, um check de uma liquidez, um volume, para ter um pouco mais de autoridade para mim, ter mais segurança. Isso é algo mais interno. Eu fui coautor de um livro que chama Inquietos por Natureza, que foi best-seller. Eu tenho um capítulo lá que super se identifica comigo. Acho que tudo que a gente falou se resume em ser inquieto. Você tem que ser inquieto sempre. Eu quero esse livro aí, cara. Vou te dar um. E seja na sua família, seja no seu negócio, seja no seu serviço, na sua imagem. Porque quem tá quieto, quem tá acomodado, acho que só perde. Então, tudo parte de você ser inquieto, nunca tá feliz e satisfeito. Quando você tem isso na cabeça, o negócio vai. Amigo, eu tô sentindo de falar uma coisa aqui. No começo desse episódio, a gente falou sobre perfeccionismo, né? E como que a pessoa espera o perfeito pra fazer. Você falou que a boa coisa é o MVP, né? Que é botar o time em campo. E eu vou soltar aqui, amigo. Eu acredito que você tá mais do que pronto pra esse livro. E não falta um cheque ou um evento de liquidez pra, de alguma forma, dar um aval maior pro que tá escrito ali, ou talvez dar mais atenção pra aquilo ali. O que eu acredito é que o que você já viveu até aqui é tão mais do que muitas pessoas viveram, que a sua história já inspira. O que você realizou até aqui é mais do que suficiente o bastante para esse primeiro livro. Eu sei que teve outro que você participou, mas se você falou que o livro está pronto,
Se você espera o cheque para alcançar um número maior de pessoas, será que essa espera não tá tirando de algumas pessoas que precisam dessa mensagem agora e não depois? Por que você não solta? E aí depois, quando vier o evento de liquidez, esse cheque, você não faz o segundo, amigo? Reforço. Boa, gostei. Faz sentido ou não? Total. Não por você. Você não precisa do livro, mas talvez o mundo precise desse livro, amigo. Agora. Legal. Faz sentido? Total. Vou considerar isso. Então, beleza. Amigo, a última pergunta. Quando você posta lá nos stories, nem todo mundo vê. Se você posta no YouTube, nem todo mundo abre. E até o evento presencial, cara, pode alguém faltar. E se você pudesse deixar uma mensagem para todos os empreendedores do Brasil e do mundo, empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você diria? Empreendedores, eu acho que existem muitas pessoas que falam para muitos empreendedores. Se eu pudesse, com 100% de abertura, eu falaria para os jovens. Tá. Falaria principalmente para... Acho que cada um atinge um nicho, atinge uma pauta, um tema específico. Acho que um tema que eu gostaria de abrir, assim, além de tudo aquilo que a gente ensina, é justamente isso que eu falei, Vitor. Jovens, vai para cima, não espera as coisas acontecer, não espera as pessoas criticarem, julgarem, apontarem. Faz, executa, porque em 10 anos, a única coisa que vai valer são os resultados que você gera, a diferença que você gera no mundo. E muitas vezes de onde você veio não vai ditar para onde você vai. Então, eu acho que é essa mensagem que, como você falou, eu tenho segurança e tenho autoridade para transmitir, principalmente porque eu sou um jovem, sou sucessor, e acho que tem muitos que precisam escutar essa mensagem. Que massa, meu amigo. Obrigado pelo seu tempo e pela sua generosidade de compartilhar aqui um pouco da sua história, do seu conhecimento no VDCast, amigo. Valeu, obrigado pelo convite, meu irmão. Tamo junto, irmão. E se você tocar aqui na tela, você vai poder conhecer a história de outros empreendedores digitais do bem. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDCast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.